Agora, em nome do W3C, queria que a gente rodasse um vídeo bem curto, que é um vídeo do CEO do W3C, do presidente global do consórcio, que deixou uma mensagem de convite para a participação de vocês. Hi, I'm Jeff Jaffe, CEO of the W3C World Wide Web Consortium. And I hope you are enjoying your participation in the 8th annual Web at Brazil W3CBR conference that's taking place this week. You know, web technologies have had an enormous impact on the world, to people as consumers, and increasingly to industry after industry. And I'm so pleased that this week you will be hearing from two of the unbelievable web architects that work from W3C as part of your program. Specifically, I'm pleased to introduce Bert Boss. Bert is one of the founders, one of the original team that wrote the CSS and continues his work in many related topics, styling, CSS specifically, the Houdini project, digital publications as examples. And also Dave Raggett. Dave Raggett, of course, was part of the original HTML team. And most notably, he is bringing the Internet of Things to the web through his Web of Things project. You will learn so much this week from these two individuals about what we're doing and also how you can help contribute to the future of web technology. Thank you and enjoy the conference. Ok, muito obrigado, Jeff, pela sua apresentação. Não sei se ele está vendo agora, porque nós estamos transmitindo ao vivo essa sessão, inclusive com tradução para o inglês e para o português. Então, pode ser que eles estejam ouvindo. Muito obrigado pela sua participação e pelo apoio que vocês deram para a conferência. Portanto, eu já não preciso fazer as apresentações de David Raggett. O Jeff já o fez, e já o fez muito bem. Eu só queria acrescentar que o Dave Raggett, além de estar, no momento, trabalhando com o Web das Coisas, ele participou desde o princípio da criação do HTML. Ou seja, já faz bastante tempo que ele está lidando com os padrões abertos do W3C. O Dave, ele tem uma formação, é doutor pela Universidade de Oxford, e hoje, como funcionário do W3C, ele lidera as atividades relativas à Web das Coisas. Dave Raggett, por favor, ao palco. Muito obrigado pela sua presença. Palmas para o David Raggett, por favor. Thank you very much for coming. Muito obrigada por estar aqui e pela sua... Muito obrigado por estar aqui. A sua disponibilidade é uma grande oportunidade tê-lo aqui conosco hoje. Bom dia a todos. Eu espero que eu não fique tonto, dando voltas aqui nesse palco. É a primeira vez que eu trabalho assim num palco, eu tenho que ficar olhando para todos os lados. Esse projeto da Web tem sido muito interessante, um projeto no qual já trabalho há alguns anos. Existem vários serviços da Web incluídos. Nós observamos um crescimento exponencial de um pequeno número de serviços para muitos. Eu espero explicar melhor durante a minha palestra como queremos abordar a Web das Coisas. Muito foi falado sobre a Internet das Coisas. Basicamente, oferece acesso a dispositivos conectados, que funcionam como atuadores. Existem várias áreas de atuação em potencial. Algumas são só o início. Foi o que aconteceu com a internet. No início, tinha-se uma ideia de que serviria para uma coisa, e depois o uso foi se expandindo para usos que nem imaginávamos. Muitas empresas surgiram e muitas faliram. Algumas eram gigantes
E provavelmente esse tipo de mudança muito grande ocorrerá também com a internet das coisas. A internet das coisas é muito confusa. Existem várias áreas de aplicação, existem vários padrões, existem vários possíveis produtos. Mas eles trabalham de maneira isolada, trabalham em silos. Ainda não é uma internet das coisas. Devia chamar o silo das coisas. E é por isso que na W3C estamos tentando trabalhar com os desenvolvedores e os investidores para que possamos ter um esforço conjunto. Existe um conjunto de protocolos e tecnologias que têm evoluído com muita rapidez. Protocolos de internet, tecnologias de comunicação para a internet das coisas. Eu vou entrar em alguns detalhes depois. Um dos protocolos da internet é o HTTP. Eu me envolvi logo no início, lançando esses protocolos já no início dos anos 90. A W3C tem trabalhado com alguns dos protocolos, como os WebSockets, e outros protocolos têm usos mais específicos, como chamados de protocolos PubSub. E às vezes você tem que fazer uma assinatura para ter certas certificações. Também existe o WebRTC. Não é só para vídeo e áudio. Também permite que os dispositivos consigam fazer uma troca peer-to-peer de dados. Existem também várias tecnologias de comunicação da internet das coisas. Vou levantar aqui algumas. Alguns certificadores querem ajudar a utilizar, por exemplo, aqueles medidores inteligentes com uma dessas tecnologias. Tem a eNotion, por exemplo, que é muito importante para aplicações de automação. E existem também alguns dispositivos que conseguem pegar a energia do ambiente, diferenças de temperatura ou por radiação eletromagnética, ou seja, fontes de energia que não as tradicionais. Esses dispositivos provavelmente utilizariam muito pouca energia, a energia que viria do ambiente. E também existem as redes de área do corpo, que eu vou falar posteriormente. Os códigos de barra está aqui em itálico, porque não é bem uma tecnologia de comunicação, mas sim um tipo de tecnologia usado para identificação. Quando você vai no supermercado, por exemplo, ali vai passar no caixa, você passa na leitora aquele produto e vai ter lá o código de barra que vai identificar a origem do produto, o preço, etc. Como temos uma ampla gama de aplicações, não existe um padrão de comunicação único que consiga atender todas as necessidades. Precisamos pensar nessas diversas necessidades e desenvolver padrões de comunicação específicos. Os padrões não podem prejudicar a implementação de tais padrões. É que nem na política. As pessoas vêm, às vezes, de uma certa origem, elas têm uma tendência mais à direita ou mais à esquerda, mas existem alguns problemas ou algumas partes da sociedade que parece que eles nem lembram, né? E acho que acontece a mesma coisa com os engenheiros. Por isso que precisamos conversar e entender as necessidades dos diversos grupos para que os padrões de comunicação desenvolvidos consigam atender todas as necessidades. Por exemplo, as necessidades em chão de fábrica, em que nós precisamos de dados em tempo real, ou então a parte de streaming de dados também é importante. Em alguns casos, não tem problema se você perder uma medição dentre várias. Por exemplo, você está vendo o batimento cardíaco. Perder uma medida de batimento cardíaco não tem problema. Mas quando você está fazendo registros, por exemplo, aí você precisa ter todas as amostras. Não pode perder nenhuma. Os padrões de comunicação apresentam requisitos diferentes. Às vezes, precisamos mandar os dados de maneira periódica, e grandes quantidades de dados também de maneira periódica, enquanto que em outras vezes precisamos mandar dados em buffer.
Às vezes porque você quer que, por exemplo, a bateria do dispositivo dure mais tempo e você programa para fazer dessa forma. E existem outros dispositivos que precisam rodar com uma bateria durante muitos anos. Então, eles têm garantir que ele fique grande parte do tempo hibernando. Ou seja, como podem ver, existem vários tipos de padrões de comunicação e a arquitetura desenvolvida tem que dar suporte a todos esses padrões. Alguns são quando você faz o push dos dados para a nuvem. Às vezes você está fazendo o pull dos dados da nuvem. Você pode fazer, por exemplo, um GDP request para a rede, que aí seria um pull. Tem o PubSub, que eu tinha mencionado antes, e também tem um tipo de comunicação peer-to-peer, como o WebRTC. Achei que isso ia ser interessante, que são as redes de área do corpo. Basicamente, a ideia é usar dispositivos na população que vai envelhecendo para coletar dados sobre a sua saúde. No Japão, por exemplo, existe um número cada vez maior de idosos. E a ideia é oferecer um bom atendimento à saúde sem aumentar muito os custos de saúde. A ideia, portanto, é utilizar dispositivos sobre o corpo ou dentro do corpo para coletar dados. A Etsy, por exemplo, trabalha com esse tipo de rede. São redes de alcance extremamente curto. Temos também os fluxos de dados. Aqui temos o dispositivo, um gateway e a nuvem. Pequenos dispositivos muitas vezes têm limitações em termos de segurança. Então, é importante fazer o acesso através de um gateway para garantir a segurança. Aqui uma ilustração de um dos fornecedores de uma plataforma em nuvem da internet das coisas. Aqui no exemplo é o Google. Talvez utilizando protocolos que não sejam um IP, você pode utilizar vários gateways e faz o acesso à nuvem. Por exemplo, uma aplicação seria Big Data, ou então a parte analítica, aprendizagem das máquinas. Precisamos, portanto, de padrões abertos para poder dar esse tipo de suporte a esses vários fornecedores. Fazemos uma combinação de informações, às vezes, de diversos fornecedores, de diversas fontes. É importante usar padrões abertos para garantir a conectividade de todos esses grupos. Em casa ou nos escritórios, ou até mesmo nas fábricas, existe essa ideia de mandar essa parte dos processos para fora, para a rede. Aqui nós temos essas caixinhas, como podem ver as da direita. Então, você tem uma caixinha que funciona como um servidor na sua casa. Ele vai conectar várias tecnologias, vários dispositivos. E aí, os dados são armazenados neste hub. Eles usam tecnologias proprietárias, mas podemos utilizar também plataformas de padrões abertos para esses hubs, para serem usados em casa. Algumas pessoas têm uma preocupação com privacidade, elas não querem ter todas essas informações fora, na nuvem. Elas podem armazenar tais informações nesse hub interno. E existem também essa comunicação entre esse hub e os outros dispositivos, como se fosse uma mídia social aí desse hub. Uma outra área importante é a área de manufatura. Existem muitas áreas de aplicação, não vou conseguir abordar todas. Na Alemanha, eles têm um trabalho nesse sentido. Eles têm grandes empresas de manufatura lá. A ideia é manter a liderança na sua área. E agora eles não querem mais fazer uma manufatura em massa, mas uma manufatura um pouco personalizada. Temos as linhas de produção, mas é como se fossem células de produção. Cada robô recebe a informação do que deve fazer naquele estágio do processo. Com isso,
As empresas conseguem reagir de maneira muito mais rápida a mudanças nas condições de mercado. Tudo pode ser personalizado. E com isso, podemos também ter as coisas diferentes, os produtos finais diferentes. É importante ter uma integração vertical, desde as células de produção até as salas de tomada de decisão da diretoria. Michael Porter trabalhou na Harvard Business, publicou na Harvard Business Review o valor das cadeias de valor dentro dos negócios. Então, ele queria entender qual é o valor da internet das coisas nas cadeias de produção, analisando todo o ciclo de vida de um produto. Ele levantou o ponto de que a integração horizontal é muito importante entre a cadeia de fornecimento e a cadeia de valor de uma empresa. Bom, o que seriam esses sistemas ciberfísicos? Tem palavras que são difíceis de definir, né? Então, o que é cibernético? É algo conectado. Aqui seria a ideia de uma interação física entre dispositivos, entre elementos de controle. Na Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, eles estão fazendo algoritmos que têm uma relação com os componentes de controle. A ideia é expressar o controle em diversos níveis, que nem no corpo humano, nós temos também esse controle em vários níveis. Senão a gente não conseguiria funcionar. Quais seriam alguns usos desse tipo de sistemas ciberfísicos? Se nós fizermos todo o processamento na nuvem, nós vamos sobrecarregar a nuvem. Então, a ideia é trazer um pouco para essa borda da nuvem, redistribuindo os níveis de processamento. Com isso, podemos ter redes de sensores sem fios para poder trabalhar com essas informações. Tem alguns sistemas automotivos que também teriam esse uso. Quando eu comprei um carro há vários anos, eles eram simples, até eu conseguia consertar, mas hoje em dia isso é impossível, porque você tem tantos sensores, tantos controles, tudo é computadorizado, não é mais possível as pessoas consertarem sozinho. Posso exagerar um pouco além, se formos pensar nesses carros do futuro, que não necessitarão mais de motoristas. Temos também a questão da energia e das redes inteligentes, os smart grids. Elas podem ir gerando a eletricidade, inclusive utilizando outras fontes de energia, como a parte de energia solar e de turbinas. Nós temos, é claro, também as demandas de pico de energia. E o que a rede faz? A rede fala, nesses momentos de pico, coloque a energia lá. Por outro lado, em outros momentos, ela pode pegar a energia da sua casa, a energia gerada pela sua própria casa. Toda a parte de redes inteligentes e energia inteligente, inclusive com aplicações médicas, utilizariam esses sistemas ciberfísicos. Existem vários conceitos. Aqui à direita tem uma tabela. Depois eu imagino que vocês terão acesso a esses slides para poderem ler com mais calma. Eu vou falar um pouco sobre como superar a questão da fragmentação. A internet das coisas ainda é muito imatura. Já discutimos há alguns anos esse assunto, mas ainda está nos seus primeiros estágios. As empresas têm tentado algumas coisas e, é claro, cometido muitos erros. Quando fomos analisar a própria internet, podemos aprender um pouquinho com o processo. Antes da existência da internet, existiam muitas tecnologias de rede que não eram interoperáveis. Nessa época, os serviços eram muito limitados, porque eles dependiam de uma única tecnologia. Com a introdução da internet e seus protocolos, nós tínhamos, então, o endereço IPs, nós tínhamos os pacotes, todos ali colocados em camadas. Com isso, era possível se comunicar utilizando várias tecnologias.
E os desenvolvedores também podiam criar aplicativos e se especializar em algumas tecnologias. Isso levou a um crescimento exponencial do uso da internet ao longo dos anos. No caso da internet das coisas, a situação é igual. Ainda trabalhamos em silos, como era na época antes da internet. Então, esses laboratórios que tentam fazer a integração têm um papel similar àqueles que desenvolveram a internet há vários anos. Então, aqui nós temos a internet das coisas. Bom, o que é uma coisa? Seriam dispositivos físicos, um sensor. Aqui no exemplo, um sensor de temperatura. E o que é abstrato? Será que essa reunião ela é física ou ela é abstrata? Então, talvez a conferência seja uma ideia abstrata, mas nós vamos falar sobre essa conferência para poder, por exemplo, fazer as inscrições, etc. Então, temos as entidades físicas e abstratas, cujos dados são, então, disponibilizados e serviços são gerados com base nisso. Já temos 3 décadas de experiência com programação ali baseada em objetos, e nós podemos ter formas de descrever essas coisas. Tudo tem que ter um nome. Então, o RI é um tipo de identificador único para cada nome. Temos que ter a descrição de cada coisa e temos também as ontologias, que descrevem essas coisas e como elas se relacionam. E também podemos usar essa estrutura de dados relacionados da W3C. O acesso pode ser local, remoto, não importa. Pode estar rodando no meu celular, mas está controlando algo do outro lado do mundo. Ou então pode estar controlando um serviço dentro do próprio dispositivo. E, finalmente, existe essa ideia de que nós temos certos eventos e certas ações associadas àquele objeto. Tem toda uma programação necessária para isso. Não sei se vão conseguir ver aqui nesta tela, mas na caixa da esquerda aqui nós temos várias tomadinhas. A gente sabe que em cada país, cada tomada tem um padrão. Aqui no Brasil, quando você olha a tomada, ela é muito parecida com a tomada da Suíça, só que você não consegue enfiar o pino. Então, eles não têm uma conexão direta. É a mesma coisa, essa fragmentação. Eles trabalham em silos. Então, nós precisamos de algo para conectá-los. Fazendo isso, nós podemos reduzir os custos, a complexidade e os riscos do desenvolvimento de serviços e permitir que o mercado de serviços expanda-se muito, o que torna os investidores felizes. Nós podemos, então, através da internet das coisas, permitir um crescimento exponencial de mercados abertos de serviços. Voltando à questão da analogia com a internet, temos que facilitar para os desenvolvedores para que eles trabalhem com protocolos e padrões de comunicação. Então, como que uma plataforma vai se comunicar com outra plataforma? Bom, você tem que falar para essa plataforma, tem que descrever essas plataformas e esses serviços. Temos que trabalhar com metadados, portanto. Precisamos ter ali uma língua comum para esses metadados, essas descrições, para poder fazer esse trabalho e garantir essa interoperabilidade. Precisamos também ter modelos semânticos que descrevam as coisas e como elas se relacionam com outras coisas. Aqui talvez tenha detalhes até demais, mas a ideia é mostrar que nós podemos ter uma aplicação que, na verdade, tipo um servidor. Aqui o servidor A, o servidor B. Pode, então, se comunicar com um sensor ou um atuador. E aí, essa coisa pode usar esses dados e funcionarem com outra coisa. O servidor A pode usar, então, aquele identificador universal, o RI, para pegar a descrição daquela coisa, e esse servidor pode, então, expor aquele objeto que está rodando no outro servidor, no servidor A.
Isso pode ser feito em várias topologias. A ideia é garantir essa flexibilidade para conseguir usar esses dados de forma combinada. Voltando à questão dos dados relacionados e dos modelos semânticos, nós precisamos ter descrições semânticas, porque com isso as plataformas conseguem falar a mesma coisa, elas usam o mesmo significado para os dados que estão trocando. Nós podemos descobrir com base nas propriedades e relações entre as coisas. E também podemos ter alguns mecanismos de busca que podem indexar a internet das coisas. Precisamos chegar a um acordo? Como expor essas descrições? Os modelos semânticos também podem ser usados para verificar se uma coisa é consistente com um certo modelo. Também podem ser usados para poder combinar serviços de diversos fornecedores e gerar serviços finais diferentes. Então, nós podemos ter certeza que essa receita de combinação de vários elementos vai dar certo. A W3C tem um grande conjunto de padrões e tecnologias. Temos trabalhado bastante nessas tecnologias para poder ajudar ao desenvolvimento da internet das coisas. O principal ponto desse slide, que é tão cheio, é pensar como camadas. Como engenheiros, normalmente a gente pensa assim. Normalmente, nós temos certos problemas e buscamos os especialistas naquela área. Mas nós precisamos fazer uma diferenciação entre o desenvolvedor do aplicativo e o desenvolvedor da plataforma. O desenvolvedor do aplicativo tem que entender quais são os pontos de interação e as propriedades através dos metadados, mas ele não precisa saber os detalhes de desenvolvimento da plataforma, porque os metadados podem ser utilizados e o desenvolvedor vai saber quais são os protocolos, quais são as informações de segurança que são necessárias para desenvolver a plataforma. Teremos, portanto, várias camadas para poder garantir essa comunicação. Quem usa, por exemplo, um certo protocolo como HTTP ou normalmente, eles tentam usar aqueles padrões com os quais estão acostumados. Mas não pode ser só isso. Temos vários requisitos que precisam ser atendidos. Não podemos utilizar nem só IP, nem IPv6 para todos os dispositivos. Alguns dispositivos, muitas vezes, não têm suporte IP e nem terão. Eu gostaria de falar um pouco sobre a atividade da W3C para estimular as suas empresas a se envolverem nessas iniciativas. Como eu disse, ainda estamos engatinhando. Então, algumas palavrinhas sobre a organização para a qual eu trabalho. A nossa missão é trazer todo o potencial da internet. Isso já foi dito no MIT, quando eu estudava lá alguns anos atrás. A web é considerada ser o maior fornecedor neutro que distribui aplicações de plataforma. O Tim Berners-Lee, há muito trabalho que foi feito na década de 80 e até mesmo antes dessa época. Mas quando chegamos na década de 80, não havia nenhuma abordagem inerente. Algumas coisas estavam acontecendo em que podíamos acessar e acompanhar muitos links, mas nós não tínhamos os hiperlinks de texto. E daí o Tim Berners-Lee teve uma ideia: se conseguirmos descrever esses links, podemos colocá-los em documentos e em browsers e que vamos usá-los como parte dos documentos. Eu conheci ele em 92, depois de um projeto que estávamos trabalhando sobre HTTP.
Nós nos demos muito bem e acabamos nos envolvendo no trabalho. Então, pensamos muito mais no web, como web de serviços e web de aplicações. Essa era a nossa ideia, levou alguns anos. Então, eu sou membro fundador do W3C e temos mais de 400 membros. Nós desenvolvemos uma série de tecnologias e estamos entrando em outros domínios, como telefonia móvel, TV, a área automotiva também é uma outra área com a qual estamos trabalhando há alguns anos, e editoras digitais. Começamos, então, a agendar uns workshops para saber se as pessoas realmente estavam em busca dessas exigências para conseguir o uso do IoT. Começamos em Berlim, em 2004, estes grupos que se encontravam para compartilhar ideias sobre tecnologias atuais, tecnologias futuras e identificar lagunas. A ideia era ter um trabalho mais prático. Então, este grupo se encontrava cara a cara e eles tentavam uma série de coisas. É claro, em pequena escala, mas, na verdade, era um grupo internacional e em que várias empresas participaram. E o grupo, ele gerou uma ideia de padronização e agora estão prontos a lançar um grupo de trabalho para padronizar essas ideias. As cartas são revisadas pelo W3C. Amanhã é o último dia de revisão, mas tivemos muito apoio que foi recebido e vamos ter um grupo de trabalho que vai focar áreas como plataformas, vários domínios, várias plataformas, vocabulário de metadados, IPIs. Mas eles são engenheiros, e engenheiros eles gostam de focar no procedimento de um determinado problema, mas nós queremos também a opinião de pessoas que têm uma perspectiva mais comercial, mais de negócio, o que vai impactar o trabalho técnico. Então, a ideia é ter um grupo de estudo com pessoas com uma perspectiva mais empresarial para entender, para conseguir alcançar organizações, convergência e um compartilhamento. Aqui temos uma imagem de um encontro desse cara a cara que nós tivemos em Pequim. Aqui algumas empresas que são membros da Internet das Coisas, desse grupo de interesse da Internet das Coisas. Nós temos uma série de novas organizações que estão chegando até a W3C. E se você tem uma organização e acha que a sua organização será impactada sobre a Internet das Coisas, talvez você queira fazer parte deste grupo de interesse, porque a contribuição de todos gerará uma grande diferença. Então, por favor, se a sua empresa tem interesses, envolva-se e faça parte dos membros da Internet das Coisas e do seu interesse de grupo. Este é um outro grupo desenvolvido pela Comissão Europeia. Ele é privado e particular. Na verdade, são alianças que desenvolvem padrões de organizações e desenvolvem projetos pilotos de Internet das Coisas. Este projeto iniciará no início do próximo ano, e aqui eles listam uma série de organizações, diferentes arquiteturas. Nós temos colunas verticais e horizontais. A ideia aqui é ter diferentes organizações de diferentes setores que possam atender diferentes aplicações de domínio. Os W3Cs estão na parte inferior, na parte intermediária mais para a esquerda. Então, é um grande desafio, se você, como empresa, em quais desses grupos de padrões estarão envolvidos e por que em cada um dessas colunas. Então, a ideia é tentar criar uma compreensão comum a todos como passo muito importante. É necessário realmente conseguir atender todas essas organizações para impulsionar convergências, porque nós queremos criar essa grande oportunidade de mercado para perceber qual que é o potencial de todos esses envolvidos, especialmente o grupo que trabalha na área de semântica. Há um novo grupo que está sendo trabalhado, o consórcio industrial. Nós também temos um acordo com eles
que seria um vínculo, uma certa forma de vínculo que temos com eles, e nós temos Intel, Samsung e outras como Microsoft. Nós temos a automação digital junto com a Fundação OPC, e temos a nossa própria abordagem para lidar com semântica, e queremos fazer uma convergência disso, permitindo qualquer tipo de representantes. Eu não vou cobrir toda essa lista, porque os detalhes são muitos e levaria muito tempo. Mas o ponto principal aqui é que precisamos falar com as organizações. Essa informação deve ser passada através das organizações para que eles entendam a relevância. O processo de padronização, ele leva anos, muitas vezes pode levar muitos anos. E tudo isso se vai muito bem se você é uma empresa grande, você puder envolver os recursos em tempo hábil. E as startups que precisam desenvolver, precisam chegar rápido no mercado e não tem todo esse recurso. Como ajudar essas startups e empresas de pequeno porte a progredirem? A ideia é criar uma estrutura de comunidade, ver o que os demais fizeram, o que poder fazer, como replicar o modelo deles. Será que podemos falar com eles? Podemos ter um feedback? Podemos medir qual bem-sucedido, qual é o vocabulário em particular, quem está usando e para quê? Então, gradualmente, podemos aumentar a maturidade de maneira experimental. Por empresas e organizações pelo mundo, nós precisamos agilizar a padronização dos processos para o metadados de vocabulários. E é aí que essa discussão ajudou a criar um documento muito importante. Isso se deu alguns meses atrás, agora já está concluído, incluindo uma série de organizações. Estamos no primeiro passo ainda, que é dizer qual é a parte da semântica aqui, por que a semântica é importante, e quais são os próximos passos. Nós precisamos desse sistema mais ágil para a padronização de processos, para que haja uma boa combinação e as startups possam se beneficiar também. Uma outra área que precisamos de coordenação a partir de vários grupos é na área de segurança. Se acompanham a imprensa, há muita coisa sendo dita sobre a segurança na internet das coisas e como trabalhar com a segurança da maneira segura. É necessário melhor compreensão, melhores práticas, padrões técnicos. E esse é um documento que funciona como um passo inicial, mas que ajuda muito para conseguir trazer trabalhos que já foram realizados por diferentes grupos e tentar entender o que precisa ser feito como um próximo passo, como assegurar a segurança nas diferentes plataformas, algo que hoje em dia é muito difícil. Daí temos o papel do Big Data. Há um volume de dados gigante. Na verdade, o terabytes eu não mostrei o exabytes, eu, na verdade, não mostrei para vocês o que é, mas é um número realmente gigante. E os analistas dizem que precisa ser pré-processado antes de ser aprovado. Então, essa é uma ideia antes, em que fazemos uma distribuição para a nuvem, como se a nuvem estivesse vindo em direção ao chão, ao solo. Isso aumenta os riscos, aumenta a possibilidade de ataques, de ações criminosas. E é aí realmente que precisamos ter certeza que vamos ter modelos de segurança fortes o suficiente presentes nas diferentes plataformas. E também consulta de dados, empresas como a Cisco, a Hewlett Packard e outros, eles estão participando desses processos de licitação. Algumas palavrinhas sobre segurança, confiança e resiliência. E depois eu gostaria de abrir para uma discussão mais interativa, se eu conseguir aí a tradução que vai conseguir. A segurança, uma segurança forte, ela depende de compreensão e aderência das melhores práticas.
tem que ser algo não entre uma organização, mas sim entre várias organizações. Essa confiança pode se dar em acordos anteriores, em se assinar um contrato com terceiros, mas tudo isso precisa estar muito bem agendado e esquematizado. Na internet, ou sabemos quem é o outro parceiro através de uma criação de uma confiança entre as partes e como fazer negócios. Nós temos esse bootstrapping de confiança. Quando você tem um dispositivo, você quer empregá-lo e como criar confiança. É uma história, é uma questão de provisão. E tem que ser barato fazer isso. Caso contrário, não importa quanto o hardware custar, vai custar um tempão para instalar e você acaba perdendo um valor potencial. Então, é necessário realmente entender como que se dá esses esforços. Esse bootstrap seria, então, fazer pelos seus próprios esforços. E qual é o objeto de falha? E qual é a melhor maneira de conseguir reduzir essas falhas ou esses efeitos colaterais? É necessário assegurar que os sistemas de internet das coisas sejam um sistema seguro, que possa ser utilizado, mesmo quando as coisas se derem mal. Há uma série de coisas em que nós buscamos segurança. Por exemplo, um carro que dirija por si só, você precisa que esse carro seja seguro o tempo todo. E resiliência é um conceito. Nós sabemos que as coisas vão sair errado, existe, sei lá, uma falha do hardware ou, de repente, um ataque. Há situações pouco previsíveis, então precisamos estar alertas para desenhar sistemas que possamos controlar na presença dessas falhas ou desses ataques. Quais são as formas de lidar com tudo isso? Isso tem a ver com compartilhar melhores práticas. Você passa por uma barreira, mas a outra barreira que vai acabar de segurança. Então, esse monitoramento, sequência para saber o que está acontecendo, se alguém invadiu a sua organização, sabe, quem vai disparando alarmes, disparando políticas aprender a respeito de políticas, aprender a respeito da máquina em si. E essas políticas descrevem o que fazer em determinadas situações, como, por exemplo, o meu serviço está sob ataque, tem um bando de hackers aí me atacando, o que fazer, como me proteger. Isso precisa estar construído de maneira automática dentro do sistema. Privacidade é uma área muito importante e grande. Precisamos trabalhar sobre a privacidade na internet das coisas. Nós temos mais informações. Nós somos rastreados o tempo todo, cada vez mais o tempo todo, e precisamos identificar essas informações. Quando combinamos fontes de informações de maneira individual, precisamos identificá-las. Então, há muito trabalho a ser feito nessa área. E a abordagem regulatória, a abordagem de responsabilidade, que nos diz que há uma série de danos que podem acontecer se algo de errado vier a acontecer. Há uma série de questão de responsabilidade. Então, ainda estamos nos primeiros passos do desenvolvimento da internet das coisas. Vou falar sobre a fonte aberta, movimentos no mercado e os aceleradores digitais. A web, ela tem sido muito bem sucedida. Foi um processo de baixo para cima. No início, as empresas não falavam. Eu tentei falar com a HP, que era meu empregador na época, para tentar colocar, desenvolver isso. Ele falou, não é importante. Eu sei que vai ser importante no futuro, mas não agora. E a internet teve sorte de conseguir se desenvolver sem essas pressões comerciais. E grandes empresas, elas trabalham mais na estrutura de baixo para cima, mas há muitas empresas que ajudam as comunidades a desenvolverem suas inovações, a impulsionarem suas inovações. Mas para isso é necessário ter fonte aberta, hardware aberta e os aceleradores digitais que permitem às pessoas pegarem as suas ideias e traduzi-las em startups.
No meu tempo livre, que é bem limitado, eu tentei fazer algum trabalho sobre a internet das coisas para a comunidade dos desenvolvedores. O Arduino, ele na verdade não tem muito boa conectividade de internet e não é muito seguro. Estamos, na verdade, buscando novas gerações de hardware de fonte aberta que vão nos permitir a trabalhar com a internet das coisas. E daí eu me deparei com isso, que é bem legal. É uma pequena startup na China, em Pequim, e eles começaram a fazer blocos de Lego. Com o Arduino, você tem esse probleminha dos patches, você precisa soldar tudo. É meio complicado e é fácil que as coisas não saiam como esperado. Você pode plugar uma placa com a outra de maneira magnética e daí você pode conectar com o Lego também. E fica fácil para as crianças também desenvolverem os seus projetos de IoT. Eu acho que é um próximo passo para o futuro. IoT seria a internet das coisas em inglês. Daí nós temos essa outra versão do Raspberry Pi que se aplica, que, em outras palavras, se aplica à interpretação do JavaScript. Com gateways, podemos fazer coisas mais fortes, mais potentes com relação às semânticas. Eu acho que aí é uma oportunidade para os desenvolvedores e para as comunidades pararem de construir esses pequenos hubs que não estão relacionados às grandes empresas, às Intels, às Samsungs, às Apples, às Googles, e sim começar as coisas de baixo para cima para que cheguem até as comunidades. Nós desenvolvemos isso juntamente com alguns colegas no Reino Unido e a ideia foi juntar algumas ideias de bibliotecas a este respeito, para que as pessoas possam ter uma literatura com evidências. Bom, eu estou quase concluindo. Essencialmente, em última análise, é que a internet ela é essencial para realizar com todo o seu potencial a internet das coisas. A internet ela fornece uma estrutura unificada para a interoperabilidade semântica. Você descobre coisas, você compartilha, você posta coisas, para que a internet haja como um local global para um fornecimento de todos os consumidores, para um fornecimento, desculpa, a todos os consumidores, para que eles possam fazer uso de todos os serviços. Olha, este é o grupo lá da China, então venha, nos ajude, mesmo que vocês não queiram se tornar um membro do W3C, há uma série de comunidades que estão aí pelo mundo sobre softwares, hardwares, para realmente criar esse momento de baixo para cima, para criar padrões, além do trabalho que as grandes empresas estão fazendo. Com isso, eu agradeço a todos e gostaria agora de responder às suas perguntas. Muito obrigado. Please, David, sit down, please. Pode se sentar, David, por favor. Agora nós temos mais uns 5 a 10 minutos de perguntas. Então, quem tiver interesse em fazer perguntas, nós temos um microfone aqui à minha esquerda para isso, e temos outro microfone aqui à minha direita. Então, aqueles que tiverem interesse em fazer perguntas, já podem se dirigir a esses microfones e ficar em pé. E eu vou começar com uma pergunta para o Dave, que não foi muito abordado na sua apresentação, e acredito que é super importante, embora não esteja na camada da aplicação, que é a parte de protocolo. Muito tem se dito que o protocolo HTTP ele não é robusto o suficiente para dar conta de tudo que vai acontecer e do volume de tráfego de dados e informações que vão passar pela internet das coisas. Por outro lado, também se diz que os dispositivos que estão conectados à internet, eles também são dispositivos do que se diz de engenharia baixa, que não é possível você colocar muita coisa dentro dos dispositivos, por exemplo, um protocolo HTTP para ele conversar na internet. Como que a gente
equaciona essa questão de protocolos para a internet das coisas, ou você acha que o protocolo HTTP, particularmente o HTTP2, ele vai evoluir suficientemente para dar conta da internet das coisas na web? So that was a kind of fairly long. Foi uma pergunta longa, não é? O HTTP em si, com certeza, é algo muito bem sucedido e crítico, mas não é a solução para tudo. HTTP é bom para usar como modo push ou pull. Você pode trazer um cliente para a nuvem e a nuvem se torna o servidor, mas há muitas exigências, tais como exigências de tempo real ou de streaming. Nós queremos fazer um streaming de um dispositivo para milhares de clientes simultaneamente. E daí nós temos WebSockets, que provê uma sincronia para direcionalidade de mensagens. Essencialmente, então, é necessário escolher as aplicações e escolher o protocolo certo, o protocolo que vai dar essa combinação. CGIBR. A internet das coisas e dispositivos conectados, sobretudo sensores, eles começam a ter um crescimento exponencial. Me parece que é a primeira vez em uma palestra que eu escuto, do ponto de vista técnico, uma preocupação com a questão de invasão e tal, com aquela, limitando-se a distância e a frequência, ou seja, fazendo dispositivos com menos potência para que possa ir para um gateway e mitigar possíveis consequências dos ataques. Por outro lado, o crescimento exponencial se dá em escala comercial, ou seja, são produtos que vão para o mercado e pequenas empresas que possam não ter essa preocupação, né, como foi colocado aqui por Samsung, eu acho. E o que é que vai acontecer? Já temos visto, antes que aconteça a massificação maior da internet das coisas, nós temos visto máquinas fotográficas, dispositivos, câmeras IPs, e, enfim, toda uma série de dispositivos do lado do cidadão com dados críticos, sensíveis, sendo utilizadas por malwares ou sendo... Essa guerra nós já começamos perdendo do ponto de vista da internet das coisas e do ponto de vista dos ataques e de possibilidades de uso dessas informações para questões criminosas, por exemplo. So, okay. If we look back at the early internet, the early web, Se voltarmos lá no início da internet, não tinha muita preocupação sobre segurança ou privacidade. Essas coisas se tornaram um alvo para os ataques e nós acabamos, e daí sim que acabamos focando mais fortemente na segurança e na privacidade. A mesma coisa com a internet das coisas. As pessoas estão experimentando e mostram cada vez mais a importância da segurança, mas as coisas estão mudando. Há um trabalho muito ativo sendo realizado pela Fundação de Segurança da Internet das Coisas. E é uma conscientização que ainda precisa ser melhor trabalhada. Cada uma das plataformas, cada um das suítes, elas variam de plataforma para plataforma e elas tentam atender a segurança dentro do escopo daquela plataforma e não a segurança ponta a ponta através de várias plataformas e questões de segurança. Estamos ainda no início, mas acho que vamos chegar lá, exatamente como todas as coisas. Não tem um botãozinho mágico, né, que você pressiona e pronto. Não, haverá cada vez mais casos de batalhas, de evoluções e de ataques, de novos ataques, e novos atacantes irão surgir, assim como novos defensores também. Marcos, presidente Prudente, FATEC.
Com relação ao desenvolvimento, a começar a desenvolver, que eu estou começando agora a estudar, a fazer, tem alguma linguagem que está mais adiantada, que é mais prático de desenvolver, alguma coisa que tem mais API, IDE, por aí vai, ou tanto faz, você escolhe e é só começar? I think that's fine. Okay. So it's a question of what. Então, qual linguagem de script não é apropriada? Essa foi a pergunta. Na web, o script Java é muito importante no browser e no servidor também, na comunidade NOTS. No início era PAL, PHP, Python, Ruby. Em outras palavras, serão linguagens diferentes, scripts diferentes, com diferentes papéis e diferentes nichos de uso. As pessoas têm que experimentar qual é a linguagem mais forte, qual que vai ter a comunidade mais forte, a força das comunidades ao redor das linguagens que serão escolhidas como o melhor script. Um momentinho, Tiago. Ok. Você é o próximo, Tiago, e o último atrás, ok? Bom dia, obrigado por ter vindo. A internet das coisas, ela traz alguns problemas de centralização, né? Tanto se você tem toda a sua casa controlada pelo Google, controlada pela Apple, você está muito à mercê da Apple, não só da segurança dela ser atacada, dela ser alguma coisa, mas também do business model dela mudar e isso afetar todos os seus objetos. De repente, o Google tem um controle muito grande sobre grande parte da sociedade. E também, às vezes, pode acontecer de uma empresa na internet das coisas falir e offline, e subitamente os seus aparelhos param de funcionar. O quanto que o W3C se preocupa com a questão da centralização da internet das coisas em cima de algumas e poucas empresas? A questão não é a centralização ou descentralização, é um contínuo. Esse padrão precisa de um suporte para ser um contínuo de oportunidades. No início, as empresas criarão produtos e vão tentar controlar esse mercado dos produtos lançados, isso é natural. Mas, com o tempo, teremos que trabalhar com interoperabilidade. Isso aconteceu na época das câmeras, das impressoras. Às vezes, no passado, isso aconteceu. Você só podia imprimir com uma impressora da marca daquela câmera. Isso não é mais verdade. As pessoas vão ter que trabalhar com plataformas utilizando os mesmos padrões. E isso vale, acho que, para qualquer coisa. Você não pode ter tudo de um único fornecedor. Eu acho que no futuro teremos uma combinação heterogênea. Teremos que dar suporte a vários sistemas. Mas tem um outro extremo, quando é muito descentralizado. Existe uma pesquisa que está acontecendo e também podemos observar isso em certas startups. A questão que se fazem é qual seria o modelo de negócio para dar suporte para um tipo de mercado tão descentralizado. É importante a participação de todos, não só na área de pesquisa, mas também na área comercial. Nós já temos uma plataforma de web descentralizada confiável, desculpa a brincadeira, sólida. No início, os servidores de web eram uma única máquina. Se tivesse alguma falha, por exemplo, você não acessava a web. Mas aí as pessoas começaram a perceber que isso não ia funcionar. Então, passaram a trabalhar com proxies, copiando as informações para que a informação fosse mais confiável. A mesma coisa vai acontecer. É a questão da resiliência. Bom dia, Wagner. Good morning, Dave. Eu sou Tiago Ávila, sou da Universidade Federal de Alagoas e também trabalho no governo do estado de Alagoas. E minha pergunta tem a ver com a relação entre a web das coisas e os governos. Que recomendação você dá, já que o W3C trabalha com padrões,
Falamos bastante de padrões, tanto da internet das coisas como da web das coisas. Que recomendação você daria para que os governos ajudem o desenvolvimento da web das coisas, ou pelo menos não atrapalhem? Bom, primeiro, a W3C não entra nas questões de políticas, porque para se posicionarmos, nós teríamos que todos os membros concordassem. Isso demoraria muito, portanto, decidimos não fazer isso. Em áreas como acessibilidade, nosso trabalho é muito mais intenso para que, então, a web seja acessível. Também queremos dar suporte às questões de privacidade. Os governos precisam discutir com todos os stakeholders, com os cidadãos em particular, para ver o que as pessoas querem. Tem que ser um diálogo, porque a política envolve juntar várias pessoas com opiniões e mentalidades diferentes. Nós temos que trabalhar com todas essas narrativas e chegar a um acordo qual vai ser a melhor solução. Senão, são implementadas leis que acabam não funcionando. Última pergunta. Uma das funcionalidades mais... Só se identifique, por favor. Opa, claro. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, não, bom dia, eu não dormi. Meu nome é André e eu tenho uma pergunta que é mais um dilema. Uma das funcionalidades mais legais da web é o fato da retrocompatibilidade da tecnologia. Uma página feita 5 anos atrás, 10 anos atrás, continua funcionando nos browsers de hoje, o que adiciona uma certa complexidade nos engines dos browsers. Como o W3C está movendo para uma padronização mais ágil de IoT, um movimento mais rápido, e a gente está lidando com uma infinidade de aparelhos cada vez menores, com umas capacidades de processamento não tão potentes, como é que a gente vai fazer com essa retrocompatibilidade no mundo da web das coisas? Como que um device feito esse ano vai conseguir conversar com alguma coisa feita daqui a 5 anos? A gente tem algum pensamento para manter uma web compatível através dos anos, quando a gente mover para o mundo da IoT? Esse é um tópico muito importante, é a questão da escalabilidade. Escalabilidade tanto no tempo quanto entre as comunidades. Você vai começar com uma comunidade. Portugal, digamos. E eles vão mandando as pessoas para outras partes do mundo. Mas com o tempo, o português do Brasil já não é bem igual ao português de Portugal. Mesma coisa com vocabulário. Esses padrões vão acabar se diferindo com o tempo. Precisamos ter uma estrutura de arquitetura que dê suporte a isso. Por isso que a formação de camadas na arquitetura é tão importante. Para ter uma separação clara de camadas para se trabalhar. Esses scripts dos aplicativos têm que continuar funcionando nos dispositivos de amanhã. Se eles dependem muito de um certo protocolo, e daí? Esse protocolo deixa de ser usado. Como fazer? Precisamos de muitos metadados para poder conseguir garantir essa comunicação com esses protocolos. É importante realmente pensar nessa questão. Muito obrigado pela oportunidade que você nos deu de compartilhar as suas atividades, as iniciativas do W3C, particularmente essa iniciativa de Web das Coisas. O nosso agradecimento a você, também ao W3C, e pode contar conosco. Como você vai ficar por aqui até amanhã, não se sinta surpreso se você for abordado pelos nossos colegas aqui da audiência para ir mais fundo em algumas questões. Tá? Nós somos bastante calorosos e somos muito próximos, então você será abordado. Não se surpreenda e não se acanhe. Ok, muito obrigado. Dê uma salva de palmas.